Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Nosso quarto encontro, último encontro dessa semana. Durante o final de semana, a gente faz por nossa própria conta. Então, durante o final de semana é uma boa oportunidade para você tentar fazer sem pegar uma das gravações, sem pegar, né, alguma dessas aulas gravadas, a não ser que você esteja começando agora e vale a pena retomar alguma gravação. Mas se você vem acompanhando desde terça-feira, vale a pena pegar e fazer a prática por sua própria conta, para ir vendo, né, o que vai ficando assimilado no corpo e também para ir tirando um pouco desse vício que às vezes nós temos, que a gente tem tentado tirar justamente nas práticas de sexta, né? Esse vício da condução. De alguma forma, o yoga moderno ele se vicia na condução, né, na maior parte do tempo. E a gente vai, com isso, perdendo um pouco da nossa capacidade de se auto-orientar. Então é muito bom, em alguns momentos, você não ter a condução e ter que lidar só com o seu próprio saber, né? O próprio saber, sem nenhum outro te atravessando de alguma maneira. Então vamos lá para a nossa prática de hoje. Vai assumindo a sua postura, se você sente necessidade de algum tipo de movimento, de acomodação, você faz. Sempre bom soltar essas articulações das coxas com o quadril, né? Encontrar a posição das pernas, relaxar um pouco as costas. Para quem está no programa de práticas, a gente tem tratado da postura de meditação nessa semana, né? Então, é algo importante da gente ir desenvolvendo. Se sentar no chão não é confortável, não é fácil. Você se senta na cadeira para que a gente possa passar esse tempo de prática respiratória sem a preocupação em relação ao conforto do corpo. Em algum momento a gente pode passar por aqui também algumas questões ligadas à postura de meditação, às preparações, principalmente para quem está vindo pelo Insta, né? E não está participando dessa semana de práticas ligadas à postura de meditação. Então, vá encontrando a sua postura, onde você possa permanecer confortavelmente ereto. Existe uma base e existe um eixo. Essa base se apoia num plano horizontal, no chão, e esse eixo se ergue ereto, vertical, longo, alto, descomprimido. Tenho dito, cresce 1 milímetro com a sua coluna. Essa ação de crescer 1 milímetro coloca o eixo ativo. E você permanece assim. E quando você sustenta o eixo ativo, topo da cabeça lá na direção do teto, aí você pode relaxar outras partes, relaxar o rosto, relaxar os olhos, relaxar os ombros, as escápulas. E relaxar também músculos peitorais, músculos das costas. Porque o eixo está sendo sustentado internamente e não pela ação dessas musculaturas. O baixo ventre permanece firme, então essa porção do abdômen abaixo do umbigo fica firme.
Firme quer dizer ativa também, ativa junto com a coluna vertebral. Ativa quer dizer levemente contraída, sob um certo estado de tensão. E aqui a gente tira qualquer aspecto negativo da palavra tensão. Tem uma tensão aplicada no seu abdômen, que o mantém recolhido. O assoalho pélvico também tem uma pequena tensão. E aí essa combinação de abdômen com assoalho pélvico é como se você fosse segurando a base da sua coluna e impulsionando ela para cima. Então existe uma atividade na coluna vertebral, uma atividade no baixo ventre e no assoalho pélvico. E o resto você vai procurando relaxar da melhor maneira possível. Então eu falei ontem sobre a firmeza do abdômen, e esse é um dos motivos. Uma postura ereta e descomprimida requer um abdômen ativo. O relaxamento do abdômen traz colapso, desabamento, compressão da coluna vertebral. Ou se isso não for acontecer, o relaxamento do abdômen ele vai trazer um recrutamento de musculaturas das costas que a gente não quer contrair. Então, manter o abdômen firme é uma questão postural, em primeiro lugar. A gente está falando do asana. E a prática do pranayama acontece sobre o asana. O asana não se desmonta, não se perde. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está ligado com as pressões. Então, começa a acompanhar a sua respiração. E a gente sempre recomeça do começo. Vai lado a lado com a sua respiração. Que vai aprofundando a respiração pouco a pouco. Em cada ciclo respiratório, você vê o quanto pode ir. Sem ter essa sensação de que puxa nem empurra, você vai junto com ela, vê até onde a respiração vai, vê até onde é fácil. Toda vez que encontra algum tipo de resistência, é aí que você para. Esse é o limite desse ciclo, e aí, ciclo a ciclo, esse limite vai se expandindo um pouco. E quando você vai aprofundando a sua respiração, vai observando essas pressões, principalmente essas pressões dentro da cavidade do abdômen. Tem forças atuando aí. Então tem uma força interna querendo expandir o abdômen para fora, e tem uma resistência do abdômen que não deixa isso acontecer. Há uma espécie de compressão, um aumento de pressão, um preenchimento. A palavra
Kumbhaka, essa pausa respiratória, em sânscrito, na linguagem do yoga, ela quer dizer preenchimento, né? Kumbha quer dizer vaso. Então a gente vai sentindo o nosso corpo como uma espécie de um vaso que vai sendo preenchido e esvaziado. E você começa a sentir isso a partir da base do vaso, a partir da base do tronco. Vai tentando estabelecer aquele ritmo onde você inspira em um certo tempo e expira no dobro desse tempo. A gente vai procurar encaixar essa dinâmica respiratória, dessas fases da respiração, ativas, passivas, firmezas, pressões. A gente vai tentar encaixar isso dentro de um ritmo sustentado. A gente começa pelas expirações completas. Vai tornando as expirações completas. Não por fazer nenhuma força para apertar as costelas, mas você faz alguma certa força para recolher o abdômen. Esse baixo ventre, esse conjunto abdômen-assoalho pélvico se aperta no final da expiração. A primeira parte da inspiração, que vem logo depois disso, e você vai seguindo aí a sua respiração, eu vou falando num ritmo que não é o seu, né? Mas você vai a cada momento encontrando onde eu estou. Então, depois dessas expirações completas, onde você aperta, espreme a base do tronco, a base do vaso, o momento seguinte, o primeiro momento da inspiração, é o momento mais passivo, onde você deixa o abdômen voltar à sua posição normal. Então ele sai de uma posição recolhida, apertada, e volta para a sua posição normal. Quando isso acontece, tem uma pequena expansão, não para fora, mas da posição recolhida para a posição normal. E isso faz com que o ar entre um pouco. A inspiração acontece nesse momento. Depois dessa pequena fase de inspiração, você coloca o seu abdômen sob controle, não deixa ele se expandir mais, e a inspiração vai sendo completa pela abertura torácica, começando pelas costelas inferiores mais móveis, tentando subir com essa abertura até as costelas superiores, que são mais rígidas e mais fixas. Então essa é uma etapa ativa da inspiração. O tempo inteiro você vai sentindo o aumento da pressão na cavidade do abdômen e você se contrapõe a essa pressão, intensificando a firmeza do abdômen pouco a pouco, não deixando ele se expandir lá para fora. Isso vai ajudando a empurrar, né, uma espécie de força e pressão que tem lá embaixo para ajudar nessa abertura torácica até o alto do tórax. Isso completa a inspiração e a primeira etapa mais passiva da expiração é deixar as costelas voltarem à sua posição normal. Então, de expandidas, elas vão se relaxando e voltando para a posição normal, mas isso não faz da expiração uma expiração completa. Para ela ser completa, você precisa ir de novo lá de baixo, recolhendo, contraindo, apertando o abdômen, assoalho pélvico, para soltar o máximo de ar possível, sem fazer força para apertar as costelas. Então as costelas permanecem levemente expandidas. Não expandidas ao máximo como no fim da inspiração, mas elas permanecem um pouco mais montadas.
Você não aperta as costelas. E aí tudo se repete. Depois dessa compressão do baixo ventre, vem aquele momento onde o abdômen volta ao normal, a inspiração começa a acontecer. Aí você trava o abdômen na posição neutra e a inspiração é completa pela expansão da caixa torácica. Seguida da etapa mais passiva da expiração, onde a caixa torácica volta a uma condição neutra. E a etapa ativa da expiração, onde você contrai abdômen, assoalho pélvico. E a gente vai fazer isso com a manipulação de Anuloma Viloma. Então, quando soltar o ar da próxima vez, tapa a narina direita, inspira só pela esquerda. Dessa maneira, pequena parte no abdômen, maior parte na caixa torácica. Completando a inspiração, você tapa a narina esquerda, solta pela direita, dessa maneira. Primeiro, deixando a caixa torácica voltar à posição neutra e depois ativando o abdômen, recolhendo. A inspiração acontece pela direita, pequena etapa abdominal, etapa completa torácica e durante a etapa torácica vai sentindo a pressão dentro da cavidade do abdômen e soltando o ar pela esquerda, relaxando a caixa torácica e depois recolhendo o abdômen e assim você segue. Mais algumas vezes.
Quando você soltar o ar pela esquerda da próxima vez, faz mais uma inspiração profunda, longa e lenta, com as duas narinas, seguida de expiração lenta, longa, e depois deixa a respiração livre. Se o abdômen não se sustenta mais naturalmente firme, e se de alguma forma essas pressões da respiração te ajudam a sustentar a postura, e você mantém uma firmeza interna e vai tentando relaxar um pouco mais o entorno. Muito bem. Então retoma alguns movimentos. Retoma algumas respirações mais profundas, até você poder ir lentamente abrindo os olhos e a gente ir concluindo essa nossa prática. Então continuamos com essa dinâmica, né? Vamos continuar com essa dinâmica ainda, e ela vai se tornando cada vez mais fácil. O primeiro ponto da relação da firmeza do abdômen com a postura necessário para o asana. E aí a gente vai começar a lidar com essas pressões internas e reconhecer cada vez com mais clareza essas pressões. Essa pressão dentro da cavidade do abdômen, que tem um valor, a gente vai falar sobre essas sensações em algum momento, mas que também tem um valor de sustentar a abertura torácica, como se o diafragma se apoiasse sobre essa firmeza e essa pressão. Tá? Base para expandir o tórax. Se a gente começa a relaxar o abdômen ou deixar o abdômen expandido, a gente não tem base para expandir a caixa torácica depois. Né? Então é isso. Vamos aos poucos, passo a passo, agregando, né, pequenos elementos e tornando. Né, quando a coisa começa a acontecer mais espontaneamente, a gente vai podendo, né, abrir espaço para perceber outras coisas. Sinto que essa respiração deixa minha garganta mais seca. Tem que ver se está fazendo alguma trava na garganta. Porque às vezes, para conseguir controlar uma respiração mais lenta, a gente acaba travando na garganta. Né? Deve ser isso. Tá? Então, tem duas formas da gente controlar uma respiração. Ou a gente vai realmente travando na garganta e você faz aqui, e aí você controla, dosa essa passagem do ar. Ou você controla pelos movimentos, pelo ritmo dos movimentos. A gente está tentando controlar pelo ritmo dos movimentos. Tá? Então acompanhe a sua garganta aí, ela deve estar sendo mais travada do que deveria. Gente, muito bom fim de semana. Mandem suas questões
em algum momento por aí, façam a prática do final de semana, vão descobrindo, né, como é também fazer só. E a gente se encontra aqui de volta na segunda-feira para a nossa segunda semana. Beijo para quem está aí no Insta. Natural esquentar, sim. Lembrando que inscrições no programa de práticas vão só até, sei lá, hoje, fim de semana. Segunda-feira a gente já começa e segue com quem entrou. Beijos, até mais.